Pessoal, boa tarde. Continuando aí nosso treinamento semanal. Só fazendo aqui uma revisão do que a gente já viu até agora. Aqui foi só, na verdade, a gente colocou algumas datas previstas, né? Mas nós vamos seguir diferente porque varia de um modo para o outro, né? Mas até agora, portfólio de revestimentos. Nós fizemos, né? Concluímos fora os equipamentos da nossa planta aqui, né? Do nosso site. Os conceitos básicos de PVD, pareceu um pouquinho maior, mas eu trouxe pouco de informação também, mas a gente considera que já foi passado, né? E também limpeza, alta pressão, use os processos de limpeza aí que nós temos na empresa. Depois a gente pode voltar em qualquer momento e retomar, discutir, né? Estou falando de outro módulo aqui, mas queria voltar no tema do módulo anterior, não tem problema nenhum. Essa é a ideia do workshop. Hoje nós vamos entrar nesse módulo aqui que é sobre manuseio e prevenção de danos. A gente já também falou algumas coisas sobre essa questão, né? Já tivemos aqui algumas fotos, algumas demonstrações do que acontece. E quando a gente fala sobre o manuseio em si, né, prevenção de danos, vocês são os especialistas. Vocês vão conhecer mais e vão até mais a fundo, vão ser capazes de entender o problema do que alguém externo que está fazendo uma análise, né? Então, quando a gente olha e fala assim, puxa, existe um problema que acontece na operação, né? Mas esses problemas, quem tem que resolver, sei lá, é a engenharia, é a matriz lá em BTS, né, o Liechtenstein, a qualidade, né? Então a gente sempre, às vezes, pode olhar assim e pensar, poxa, isso aqui não é problema meu. Mas quando isso acontece, aí a empresa como todo, ela sofre, certo? Ela acaba sendo prejudicada. Por quê? Não só por questão do compromisso, mas por uma questão muito importante. Os especialistas, de verdade mesmo, aqueles que vão ter o conhecimento, a visão, a experiência, a expertise, são aqueles que estão no dia a dia. Então, geralmente, não vai ter um cara ali para falar, esse cara aqui sabe mais, um estudou mais que o outro. Na prática, a solução de problemas, ela parte de todos os níveis da empresa, desde lá do presidente, né, até alguém que está entrando na empresa ontem, acabou de entrar na empresa aí, está com uma semana de casa, já pode trazer soluções. Né? Então, essa que é a grande ideia. Quando a gente fala em evitar danos às ferramentas, nós estamos falando de um problema, vocês concordam? Dano em ferramenta. Isso aqui poderia ser um lascamento, como a gente está mostrando aqui na foto, mas existem outros danos, né? A gente pode fazer com que a ferramenta sofra um ataque químico, né? Lá na decapagem, e aí é um dano também, às vezes o dano é permanente. Né? No polimento, pode acontecer alguma coisa ali, um dano em alguma etapa, né? Microjateamento, durante o processo, no forno. Então, danos podem acontecer em qualquer etapa do processo. E quando acontece danos, nós estamos falando de um problema. E problema existe para ser resolvido. E se a gente olhar e falar assim, não, eu sou parte da solução, eu sou um resolvedor de problemas, então a empresa vai ganhar muito com isso. Eu sou um cara que tem uma visão para poder, puxa, eu gosto de, quando eu vejo um problema, eu fico com vontade de resolver. Puxa, legal, esse perfil ele é desejado em todas as empresas, em todo local. Né? As organizações querem gente assim. Né? E a gente pode desenvolver esse perfil. E a gente pode e deve aprender mais sobre solução de problemas. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em dano, a gente já pensa em alguma coisa parecida com o que a gente está vendo aqui, né? O que poderia falar assim? Que diferença que a gente tem aqui? Nós estamos mostrando praticamente o mesmo dano, o mesmo tipo de dano nas ferramentas aqui, nessas fresas, né? O que poderia falar a diferença que tem aqui já na apresentação entre uma foto e outra? Visibilidade. A visibilidade está diferente, correto? Concorda ou não? E o que mais estaria diferente assim, em relação ao que aconteceu? Umas dá para recuperar e outras. Muito bom. Algumas aparentemente são recuperáveis e outras a ferramenta está morta, né? Perdeu. Nós vamos ter que reembolsar o cliente, pagar a ferramenta para o cliente. Mais alguma coisa, Marcos? Em relação ao que aconteceu com a ferramenta? O que, assim, se alguém pudesse fazer um trabalho de investigação e olhasse para cá e falasse, puxa, o que será que aconteceu com essas ferramentas aqui? O que a gente poderia deduzir? Na mesma linha que... Ela pode ter batido no processo, ela está correto. vai
festinha, uma bate em cima da outra. Correto. Pode ter vindo um cliente desse jeito, uma inspeção bem clara. Perfeito. Tem várias possibilidades, certo? Muito bom. E o que a gente consegue perceber também é que, por causa do tamanho do dano, e se ela é recuperável ou não, né, como você disse, é o nível de impacto que teve. Então, por exemplo, a ferramenta caiu no chão, caiu com a região de corte, voou um pedaço longe. Então, qualquer pessoa que pegar a ferramenta na mão fala que a ferramenta é quebrada. Não é nem um lascamento, ela fala, não, foi um lascamento gigante, então a gente consegue ver o olho nu facilmente. Outros danos, por exemplo, um dano muito pequeno, como a gente está percebendo aqui, ela está apontando com a setinha, talvez a gente não consiga ver o olho nu. Você pega lá, você está embalando a ferramenta, está montando, você não viu. Para você poder ver, você vai precisar talvez de uma lupa, né? Olhando uma lente ali, igual os meninos têm ali no Gear Cut, né? E às vezes, nem mesmo na lupa, você pega um defeito como esse aqui, ó. Isso aqui também é um tipo de lascamento, mas é um lascamento microscópico. Então, se eu fosse puxar aqui o histórico, o que aconteceu com essas três ferramentas, né? A situação aqui é diferente. Uma caiu no chão, a outra aqui provavelmente esbarrou em alguma coisa, fez até um barulho na hora que bateu ali e fez esse lascamento. E essa terceira aqui, se a gente estivesse falando de um metal duro, por exemplo, a ferramenta simplesmente tocou uma na outra. Não é isso que a gente tem? Eu tenho ali algumas ferramentas de metal duras, ficaram perto uma da outra e ela tocou. Você não ouviu nada, você nem percebeu que ela encostou. E ela foi e causou um dano, que agora, quando o cliente for usar, vai dar baixa performance. Mas é invisível. Isso aqui só dá para ver no microscópio. Microscópio, né? Então, a gente chega e fala assim, eu preciso conhecer o tipo de dano, é a mesma coisa que conhecer o problema. Certo? Por que a gente não pode ter uma mentalidade, que eu vou falar para vocês? Com certeza vocês já ouviram uma expressão que o pessoal fala, nessa empresa a gente só apaga incêndio. Pelo menos em todas as empresas que eu trabalhei até hoje, o pessoal sempre fala isso. Vixe, eu só estou apagando incêndio. Vocês já ouviram isso? Por que será que eles usam esse termo, né? Estão apagando incêndio? Quando a gente fala em solução de problemas, o que a gente vai discutir hoje não são danos de ferramentas, nós vamos discutir solução de problemas. Esse que é o módulo inicial agora. Né? Você imagina só, pegando esse conceito de apagar incêndio. Imagina o que acontece aqui, nós estamos aqui em Jundiaí, de repente tem um incêndio aqui no nosso vizinho, numa empresa aqui. Aí alguém liga para o corpo de bombeiros, olha, tem um incêndio aqui. Aí eles vêm, puxa lá a mangueira, prepara a equipe e apaga o incêndio, fala, apagou, então está tudo certo, a gente pode ir embora. Aí no dia seguinte o pessoal liga, está tendo um incêndio em outro lugar. Aí eles vão lá correndo, apagam o incêndio e voltam de novo para a base. E ficam esperando o próximo chamado. Aí não aconteceu no quarto agora, no quinto, eles vão lá. É assim que funciona? Vocês acham que o corpo de bombeiro trabalha assim? Não, então o corpo de bombeiro não apaga só incêndio. O que acontece logo depois que ele apaga o incêndio? Bom, investiga. Investigação, certo? E a investigação, a perícia, certo? Ela serve para quê? Saber as causas do incêndio. Perfeito, já respondeu duas coisas. Para ver a causa e para que saber a causa? Para prevenir que isso não aconteça de novo. Então você percebeu a diferença entre você ir lá e apagar um incêndio e voltar para a base? E você ir lá apagar um incêndio, fazer uma perícia, uma investigação, fazer um relatório, fazer uma norma? Por exemplo, alguém poderia chegar e falar assim, a gente apagou um incêndio sim, mas o que causou? Qual foi a causa? Aí de repente chegou na causa, a causa foi produtos químicos que são incompatíveis estavam armazenados de modo errado. Nós tínhamos um produto inflamável junto com um produto que é comburente, que é um produto explosivo, por exemplo, e eles estavam juntos na mesma prateleira. Então uma reação química de uma gotinha poderia causar um incêndio. Então não poderia estar assim. Aí depois chegou a segunda empresa, aconteceu a mesma coisa. Aí foi a terceira empresa, aconteceu a mesma coisa de novo, rapidinho, alguém vai chegar e vai escrever uma norma, uma lei, falando, é proibido armazenar junto, certo? Como é que chama essa etapa? Essa etapa chama lições aprendidas. Então alguém vai lá, faz uma perícia, e a lei, a legislação, o corpo de bombeiros, todo mundo aprende com o problema que aconteceu. Depois que aprende, você vai estrutura uma norma, um procedimento para que aquilo não aconteça de novo. Está trabalhando na prevenção, certo? Esse é o conceito de solução de problemas, é isso que a gente precisa aplicar quando a gente estiver trabalhando aqui. Ao invés de a gente olhar e falar, puxa vida, olha só, ferramenta quebrou, lascou. Aí você vai lá, beleza, vamos fazer o seguinte, liga lá para o cliente e tal, avisa o Guilherme, avisa o John, tal, dá uma olhada, dá para recuperar essa ferramenta, não dá, o que aconteceu? E aí, cliente, se prepara, você não vai receber sua ferramenta, ele já vai lá, em tempo hábil ele consegue substituir a ferramenta. Minimizou o problema, mas resolveu? Você fez uma solução ali de apagar incêndio, né? Mas trouxe uma solução eficaz, efetiva,
para não acontecer de novo? Não. Como é que a gente faz para não acontecer de novo um problema que aconteceu? Fazendo uma investigação da causa e trabalhando na prevenção para não acontecer de novo. Bem simples assim. Quando a gente fala em solução de problemas, existem ferramentas para a solução de problemas. São ferramentas da qualidade, ferramentas de gestão, ferramentas estratégicas. Isso é um negócio muito bacana, porque quando a gente fala assim, puxa, eu preciso ter um problema para resolver. Exemplo, problema de danos em ferramenta ou problema de dano específico que acontece. Tem alguma ferramenta que eu poderia usar? Então, ferramenta não é só martelo, serrote, esse tipo de coisa. Também existe ferramenta estratégica, uma ferramenta elaborada aqui para ajudar a pensar, para ajudar a estruturar um trabalho, né, que a gente tem para fazer. E uma delas é essa ferramenta 8D. Então, você tem que saber usar a ferramenta certa também. Se você vai estudar, fazer um cursinho de qualidade, aí você vai chegar e vai conhecer, poxa, tem ferramentas da qualidade, mas qual a ferramenta certa que eu uso para essa situação? Você não pode chegar e falar, eu preciso pegar um prego na parede, eu tenho um serrote. Não vai ajudar. Você precisa de um martelo, senão não vai dar certo. A mesma coisa acontece com esse tipo de ferramenta aqui. Você tem que ter a ferramenta certa para cada ocasião. Ferramentas de solução de problemas, como por exemplo essa 8D, ela serve para solucionar problemas dentro da empresa. Mas ela serve para solucionar problemas em geral. Se alguém chegar e falar assim, puxa, não sei, lá no Corpo de Bombeiros, por exemplo, de novo esse exemplo, né? Está acontecendo um problema lá no Exército, né? E eles precisam resolver. Aliás, isso aqui, a origem foi lá, é uma origem militar. Eles começaram a resolver problemas militares através dessa estratégia aqui lá no passado, nos anos 70, se eu não me engano, e virou uma ferramenta da qualidade. Então, o que aconteceu? O pessoal pensou, a gente, em vez de só apagar um incêndio, só resolver o problema e depois o problema volta, a gente precisa dar um jeito de resolver melhor esse problema, estruturado. Né? E aí resolveram criar uma ferramenta que chama 8D. Essa ferramenta, algumas pessoas acreditam que, eu também acho isso, que dá para você resolver qualquer tipo de problema, até os problemas da vida. O cara chega e fala, estou com um problema na família lá, então preciso chegar e falar, a gente vai sentar e vai resolver, vamos descobrir a causa do problema, está acontecendo isso direto aqui. Um problema em casa que está acontecendo, um vazamento, não sei, um problema elétrico, se você chegar a estruturar, você vai conseguir resolver de uma maneira muito melhor. Qual que é a ideia aqui? A gente fazer um cursinho de uma ferramenta da qualidade? Não, vocês podem estudar isso em outro momento. Se vocês quiserem fazer um curso de ferramenta 8D, tem curso de 3, 4 dias aí, é muitas horas, 50 horas de treinamento. Mas aqui a ideia é dar uma introdução, para quê? Para que a gente crie a mentalidade. É muito diferente uma pessoa que tem a mentalidade de solução de problemas e da pessoa que não tem. A pessoa que não tem essa mentalidade, ela pode ter boa vontade, ela tem vontade, tem compromisso, tem tudo tem tudo de bom, mas ela não tem a mentalidade, porque não foi criada uma mentalidade estratégica. Então ela não costuma olhar para um problema e já pensar, puxa, o que será que aconteceu? Qual foi a causa? Ela não costuma enxergar isso, ela só resolve no momento. Então a grande ideia aqui é trazer mentalidade de solução de problemas. Ferramenta 8D, 8 disciplinas, por isso se chama 8D, são 8 disciplinas para resolução de problemas. Então tem o D1 até o D8, e algumas empresas e alguns executores de solução de problemas aqui, eles também utilizam o D0. Fala, não, o D0 é o planejamento. Antes de você começar qualquer coisa, você precisa planejar. Então algumas pessoas colocam D0 para falar, tem que planejar primeiro. Depois a gente vai para as próximas etapas. Beleza? Mas tem gente que fala, não, o planejamento ele, automaticamente ele já está acontecendo em cada uma dessas etapas, depende da visão. Mas no geral, primeira etapa, primeira disciplina D1, formar a equipe. Né? Tem que ter uma equipe, você não vai trabalhar sozinho na solução de problemas, senão provavelmente não vai dar certo. D2, descrição do problema, tem que ter uma descrição, por escrito, escrever qual é o problema. D3, as ações corretivas provisórias. Agora sim, se eu tenho uma ação de correção e ela é provisória, então ela não é permanente. Então aqui é a parte do famoso apagar um incêndio. Porque você imagina só se também o bombeiro chegasse para poder apagar um incêndio, o prédio está pegando fogo, aí o cara fala, beleza, vamos estruturar aqui uma estratégia para apagar e ficar ali, bom, vamos pensar numa coisa, vamos fazer uma tempestade de gás, o que você acha que a gente vai apagar? O fogo é consumir tudo, você está pensando lá, né? Vamos usar o 8D aqui, esquece. Tem que apagar um incêndio. Então a ação de contenção, a ação corretiva, ela tem que ser rápida também. Tem que ser rápida, mas ela não é permanente, ela é provisória. Disciplina 4, identificação da causa raiz. Vocês já falaram sobre isso aí, né? Tem que identificar a causa. Depois,
agora sim, implementar ações corretivas que sejam permanentes. Então aqui é outro nível de correção. Depois, D6, implementar e validar essas ações corretivas. Não basta só colocar uma ação corretiva, mas ela tem que se tornar oficial. Né? D7, que o Ed falou aqui. A gente trabalhando numa prevenção, não deixar isso acontecer de novo, então são ações agora preventivas. E o D8 é a conclusão do relatório e valorização da equipe. Né? Valorização da equipe, nós vamos perceber agora por quê. Né? Quando a gente olha para, poxa, aqui tem ação preventiva, ação corretiva, a norma ISO 9001, ela exige, em cada auditoria que nós temos aqui, que a gente apresenta quais são as ações corretivas que estiveram no decorrer do ano. Né? Quais são as ações preventivas? Como é que vocês trataram os problemas? Então isso não é um papel para falar, poxa, o pessoal da qualidade que tem que cuidar. Não, todos nós temos que conhecer e temos que ter o nosso papel, e vocês vão perceber qual que vai ser o nosso papel como operação, a partir de agora em cima disso. 8D, 8 disciplinas, nós vamos olhar isso mais de perto agora. Como eu falei, né? Existem maneiras diferentes de resolver problemas. Você pode resolver de um modo desordenado, vou resolver, só fui lá, resolver e acabou. Ou eu posso resolver de um modo ordenado, de um modo sistemático. Se eu for resolver de um modo sistemático, eu vou fazer isso, basicamente, identificar o problema, analisar o problema e resolver o problema. Poxa, em 3 etapas ficou simples assim, né? Consegui ver, existe um problema, poxa, já vi que tem. Agora vamos fazer uma análise dele, entender o problema e depois agora vamos resolver. Mas não resolver de qualquer jeito, resolver de forma sistemática, de forma estratégica. Então vamos lá. Metodologia 8D consiste em 8 passos. Vamos ver aqui quais são. Formar um time, formar uma equipe. Quando a gente fala, tem que formar uma equipe, já estão achando os colegas aí, né? Quando a gente fala assim, tem que ir ao bigode. A gente fala assim, tem que formar uma equipe. Por que será, cara, que é tão interessante formar equipe? Funciona assim, se você chegar e falar, poxa, eu tenho um problema e vou resolver ele sozinho. Nunca, por mais inteligente que a pessoa seja, ela vai ter eficácia na solução de problemas. Porque a ideia é de pessoas que pensam diferente, pensam de modo diferentes, que tiveram bases familiares diferentes, que tiveram bases de experiência diferentes. Elas se juntam, então as possibilidades agora ficam todas muito mais claras. Então a ideia de formar a equipe nunca fazer sozinho, a equipe, diferentes idades, diferentes bases, diferentes níveis de informação, né? Isso vai fazer com que a gente se aproxime muito mais da solução do problema. Né? Tempestade de ideias, talvez vocês já ouviram falar, brainstorming. Né? A gente tem um problema e de repente a gente chama todos vocês numa sala e fala, quem pode dar uma ideia, como que a gente pode entender o que aconteceu, como resolver? E um fala uma coisa, outro fala outra, a gente vai pegando as melhores ideias, lá no toque, daqui a pouco foi eliminando aquelas que não eram, chegamos na causa raiz. Ok, que legal. Brainstorming é uma ferramenta de solução de problemas. Tempestade de ideias. 5 porquês, vai ter aí também, muito bom. Então você já conhece. Né? Então, a primeira etapa é formar uma equipe. Primeira disciplina é formar uma equipe. Segunda disciplina é descrever o problema. Descrever o problema significa, imagina só se a gente não entendeu o problema, confundiu um problema com o outro e a gente começou a tentar resolver. Mas não vamos resolver. Vou dar um exemplo para vocês, né? Falando não sobre dano de ferramenta, mas por exemplo, problema de processo. Né? A gente tem lá uma carga que saiu do forno, né? E aí vocês pegaram a peça e, puxa, a peça está desplacada. Desplacou. Só que aquilo não era um desplacamento. Aquilo foi uma falta de revestimento. Vocês percebem que são coisas diferentes? Vocês têm mais experiência no forno, vocês vão olhar e falar, eu sei que é a diferença. Desplacamento é uma coisa. Desplacamento significa houve um revestimento. Revestiu a peça, mas em algum ponto a camada quebrou, ela caiu. Então, aquilo é um desplacamento. A falta de revestimento é diferente. Você vai olhar assim e fala, poxa, ela revestiu até um ponto, mas tem um ponto aqui que ficou sem, ficou tipo aquele degradê, né, na superfície, então não revestiu totalmente. Então, falta de revestimento e desplacamento são coisas diferentes. Se eu descrever errado, era uma falta de revestimento, eu fui e tratei como desplacamento. Vou tomar a direção totalmente errada. Desplacamento eu vou lá, nós já aprendemos. Vou lá na música, será que aconteceu alguma coisa na música, não passou a música, teve um problema de limpeza? Será que tinha alguma partícula? O que será que aconteceu? Você vai tomar uma direção errada. Quando na verdade uma falta de revestimento sempre dá foco no forno.
Será que algum gás não funcionou? Será que, né, o que será que aconteceu? A temperatura? Né, alguma coisa deve ter acontecido dentro do forno que está causando esse problema. Então, saber descrever o problema, saber designar o problema, é a coisa mais importante. Gravem bem esse ponto aqui, porque é onde vocês vão ter a maior participação. Chegar e pegar uma folhinha, sentar lá na sala do chefe e falar, tá aqui, ó, tem um problema e eu já escrevi aqui qual que é o problema. Agora vocês vão ser top mesmo quando você falar, gente, na linha de baixo está a solução. Aí é bruto. E nós podemos fazer isso, vocês vão ver que não é bicho de 7 cabeças. 3. Terceira disciplina, desenvolver as ações de contenção. Então, por exemplo, olha só, a gente está... nós estamos lá na embalagem, inspeção final, né? E aí apareceu lá uma ferramenta com um lascamento. Qual que é a ação que vocês teriam? Se você está preparando para mandar para o cliente, preparando para embalar, e de repente você viu um defeito na ferramenta, você viu um lascamento, uma batida, um esplacamento, alguma coisa, o que vocês fazem? Decorre a qualidade? Mas em relação ao processo que está na sua mão, por exemplo, a próxima etapa do processo seria embalar e enviar para o cliente. Ela continua essa etapa? Não. Então o que você fez com a ferramenta, na verdade? Deixou separar, Separou. assinou a qualidade, Muito bom. informou o vendedor sobre a peça em si e continuou fazendo outro trabalho até dar o parecer sobre aquela peça. Super. Muito bom mesmo. Isso aí que você falou. Resolve o problema passando o problema para outra pessoa. Como? A gente resolve o problema passando o problema para outra pessoa. Você acaba passando para outro, né? Perfeito. Mas é muito importante que, às vezes, se você chegar e falar assim, poxa, eu identifiquei um problema. Nós identificamos um problema. Aí você foi e falou, poxa, aqui tem um problema que aconteceu, por exemplo, uma batida. Às vezes bateu na minha mão. Eu estava com ela, poxa, encostei a ferramenta ali, eu fui e passo, ó, teve um problema aqui, então eu não quero nem saber o que aconteceu, se salvou, se não salvou. Ou, antes que alguém procure o culpado, é melhor ficar na minha. E quando a gente pensa assim, não tem como a gente estruturar. O legal é ter a comunicação, falar, tá aqui a ferramenta, o que deu? E o cliente aceitou, não aceitou? Qual foi o nível do dano? Aquela ferramenta foi recuperada ou não foi? A gente teve que pagar uma nova ou o cliente? Não, ele só reafiou. Então a gente ter essa informação vai nos dar experiência, vai nos dar base para que a gente possa avançar na nossa mentalidade de solução de problemas. Então o que seria aqui que a gente fez com a ferramenta quando a gente separou ela? Separar é a mesma coisa que segregar, é o termo de qualidade que usa, né? Poxa, segregar, deixar de lado, significa ela não continua no fluxo de processo. Ela não continua de modo a ter o risco de alguém embalar e mandar para o cliente assim. Eu segurei a ferramenta antes. Então, segregação da ferramenta é uma ação de contenção, é isso que é apagar um incêndio. Na hora, fala, tá, por agora eu resolvi. Porque o problema mais grave que seria essa ferramenta chegar no cliente e ele colocar na máquina e ele ter a decepção de ter que parar o processo dele porque de um defeito da ordem lá, não vai acontecer mais. Agora nós estamos com outro problema, que é prazo, que é a comunicação, então vai ter que trabalhar dele. Mas ó, a ação de contenção, ela aconteceu. Então a ação de contenção é isso, você está vendo ali o peróxido, né? Ele é incompatível. Nós temos uma sala que tem dois produtos químicos, dois tanques, e eles não são compatíveis quimicamente entre si. Então se você misturar um com o outro, não sei quem já fez isso talvez, é bem perigoso, né? O negócio entra numa reação violenta, espontânea, né? Que libera gás e tal, esse tipo de coisa assim. Então é perigoso ter uma gotinha de um lado para o outro ali, mas se acontecer um exemplo desse, por exemplo, ou se aconteceu ali uma reação desordenada e começou a transbordar ali, não tem ali um tanquinho em cima ali do peróxido, por exemplo, que automaticamente se ele transbordar, ele abre e aí ele faz o quê? Com o produto químico que está lá dentro. Isso mesmo. Como? Mata a solução. Matar a solução é justamente o termo que significa neutralizar. Você está tendo uma reação, eu quero que essa reação fique neutra agora, neutralizou, ela para. Certo? Então é isso que acontece. Essa ação, que poderia ser manual, alguém lá apertar um botão, é uma ação de contenção. Mas a gente tem uma ação de contenção automática caso aconteça, que legal, de tão sério que é, se não tivesse etapa aqui, ó, a ação de contenção. Então isso é muito importante a gente ter em mãos. Primeiro tem que agir, depois a gente continua o planejamento. Quarto ponto, identificar a causa raiz. Tem gente que fala, vamos identificar as causas raízes. Mas geralmente vai ter uma causa, não vai ter 2, 3 causas que causam um problema. É uma causa só. Sempre tem que dar foco em encontrar uma única causa. Por isso que fala causa raiz. Mas você pode identificar mais de uma e depois
selecionar entre elas e verificar qual é a verdadeira causa raiz. Né? Por quê? Causa raiz, né? É justamente isso, porque podem ter várias causas, mas tem uma que é a verdadeira causa, é a causa das causas, né? Então, mais profundo, por isso chamada de causa raiz. Né? Identificar a causa raiz é uma coisa fundamental para a solução ao problema. E se você identificou a causa errada, o que vai acontecer? Você vai apresentar uma solução errada. E o problema ele vai continuar. Talvez ele vai mascarar. A princípio deu certo, mas depois ele aparece de novo e aparece às vezes numa condição pior, porque agora você mexeu em alguma coisa no processo. Então, identificar corretamente a causa raiz. E nessa etapa, nós temos outras ferramentas que vão estar ligadas a ela. Por exemplo, o Michel mencionou aqui, ó, 5 Whys. Tem algum mineiro aqui na sala? Só de hoje que tem. Os caras que falam why, tem que falar why 5 vezes. É o 5 Whys. Why. O mineiro ele fala why so. E aí tá falando inglês, mineirês, e o negócio tá certo. Porque se você perguntar o porquê que aconteceu 5 vezes, você vai estar buscando o quê? Causa raiz. Qual foi a causa disso acontecer? Aconteceu por causa disso. Mas por quê? Por causa disso aqui. Por que isso aqui? Por causa... Opa! A gente começou a aprofundar na análise, entendeu? Muito simples de entender. E existem outras ferramentas também. O diagrama espinha de peixe, que é chamado de diagrama de Ishikawa, né? Árvore de análise de falhas, usada bastante para motores, isso aqui, e outros também. Mas, identificar a causa raiz é importante. Depois que a gente achou a causa raiz, a gente tem que desenvolver e verificar as ações corretivas permanentes. Se a gente entendeu o problema, descreveu o problema, achou a causa raiz, já teve uma ação de contenção para impedir que aquilo continue. Por exemplo, vamos falar uma coisa sobre contenção aqui. Eu peguei uma peça eu peguei um lote que saiu, uma carga que saiu do forno, e aí estava com um problema. Puxa vida, mandou lá para a qualidade, vocês falaram, vê se estava retrabalhado, mudaram. Poxa, a segunda carga que saiu do mesmo forno também está com o mesmo problema. Aí você vai lá, manda para a qualidade, pede para o pessoal analisar a segunda carga. A terceira carga saiu do mesmo forno com o mesmo problema. Vocês vão continuar? Então a ação de contenção está certa, é pegar e mandar para a qualidade, mas poxa, a gente precisa ter alguma ação que seja permanente. Essa não é permanente, mandar para a qualidade não é ação permanente. Chegou a hora de falar assim, não, tem alguma coisa errada com esse forno, a gente precisa bloquear ele agora. Também vai ser uma ação de contenção parar o forno e falar, nós vamos utilizar os outros fornos. Até que esse aqui seja feita uma manutenção dele, porque tem alguma coisa errada com o forno. Está repetindo o problema, certo? E aí, nós estamos aplicando aí a técnica de não apenas aplicar uma ação temporária, que é uma ação de contenção, mas chegamos à etapa de aplicação permanente. Ação permanente seria o que causou esse problema no forno, por exemplo, foi uma variação na rede elétrica, né, que estava acontecendo, e agora a gente teve que contatar lá a concessionária, eles vieram aqui, fizeram o ajuste, chegou a tensão e a corrente correta no forno, e agora, de fato, não vai acontecer mais o problema. Então essa ação é permanente. É diferente de falar, vou desligar o forno e vou utilizar outro forno enquanto isso. Perfeito? Disciplina 6. Implementar e verificar as ações corretivas permanentes. Então não adianta eu chegar e falar, não, já resolvi. Apliquei ali uma solução ali no forno, tinha um problema de abastecimento de energia elétrica, já resolvi. Não, você precisa fazer o quê? Documentar isso aí. Tem que ficar por escrito todo o histórico que aconteceu. E depois que você documentou, alguém que tem autoridade, pessoal da qualidade, vai chegar e vai validar aquilo. Não, realmente essa ação, ela funcionou. Foi identificada a causa raiz, aplicamos uma ação corretiva, medimos no intervalo de tempo, depois daquela ação, se realmente o problema não voltou a acontecer, e depois de um período, a gente pode chamar, não, essa ação corretiva ela de fato funcionou, ela é permanente, validado, documentado, está ok. Sétima e penúltima disciplina, prevenir a recorrência. Trabalhar agora na prevenção, certo? Como é que eu vou fazer para falar, bom, agora que a gente aprendeu bastante do problema que aconteceu, implantamos ação corretiva de contenção, depois ação corretiva permanente, já implementamos essa ação, já está funcionando, já está tudo certo. Agora falta uma coisa, a gente precisa trabalhar na prevenção, ação preventiva. Como é que a gente vai trabalhar? Quais as ações preventivas que vão acontecer? Nós vamos atuar no processo, para não acontecer de novo, talvez tenha alguns ajustes no processo. Os procedimento é a instrução de trabalho, é aqueles documentos que a gente tem espalhado pela fábrica, então, às vezes tem que mudar, às vezes tem que criar algo novo, e treinamento, né? É
muito importante. Às vezes, porque assim, por que aconteceu isso, né? A gente teve uma ferramenta que nós colocamos lá no, sei lá, adequamos ela de uma certa distância de uma ferramenta e outra, e aí acabou destruindo a ferramenta. Aquilo aconteceu 1, 2, 3 vezes com o mesmo funcionário, por exemplo. A gente vai lá e fuzila o cara. Fala, não, a gente tem que tentar entender o que aconteceu. Você não está claro para você o procedimento? Que a bandeja disso aqui, a distância disso aqui? Não tem procedimento. Poxa, então precisamos criar um procedimento. Ou então o procedimento não está claro, precisamos atualizar o procedimento. Ou está claro. Então por que o colega está fazendo assim? Então talvez ele precisa de treinamento naquele procedimento. Puxei para a sala, vem cá, vou explicar certinho para você. Entendeu? Puxou? Está claro? Vamos lá então. Faz aí para mim ver. Está treinado. Perfeito. A gente pode avançar. Então essa que é a grande ideia da gente olhar e falar, puxa, a gente consegue de fato reduzir os problemas que nós temos na empresa e que causam custos enormes. Né? Quando a gente fala de danos de ferramenta, a Oracle no Brasil e no mundo gasta milhões, todo mês deve chegar a milhões comprando em reais, por exemplo, por danos, por problemas de qualidade, por problema de garantia que não precisava acontecer. Só precisava ter o quê? Uma mentalidade, uma estrutura que esse negócio ia cair. Zero nunca vai ficar. Nós somos humanos, o humano sempre vai cometer erro. Né? Então, o fato é o seguinte, quando a gente comete erros e aprende com os erros e estrutura aquilo para não acontecer de novo, nós usamos uma coisa que se chama inteligência. Então alguém fala assim, poxa, aquele rapaz é inteligente, aquela moça é inteligente, né? É porque estudou muito. Não é isso que é inteligência. A inteligência, ela está ligada a aprender com os padrões. É isso, a gente chegou a falar sobre isso. Eu tenho uma superfície aqui, por exemplo, que está quente, eu vou lá e coloco a mão, queimou minha mão, puxei. Aí depois eu vou colocar a mão de novo, queimou de novo. Vou pôr a terceira vez. Bom, mas vou ficar... Tem alguma coisa errada, tem que falar assim, não, você precisa passar no médico lá, fazer um eletro, fazer uma coisa, porque o cérebro não está funcionando. A inteligência que até o bebezinho vai tendo ele aprende com o padrão. Eu coloquei a mão aqui, queimou, agora quando eu mexi e falou, coloca a mão aqui, você fala, não, isso aqui é quente, cara. Ok, mas como é que você aprendeu? Ninguém foi lá e te deu uma instrução de trabalho para falar, não coloque a mão que está quente. Você aprendeu queimando a mão. Então, aprender com a experiência, aprender com os erros dos outros, que é melhor ainda, é o que faz com que a gente esteja colocando em prática a inteligência. Ah, não, eu vou usar minha experiência e vou compartilhar com vocês. Eu aprendi isso aqui. E aí você começou a mudar alguma coisa baseada na sua mentalidade de padrões que você criou. Inclusive essa coisa de inteligência por padrões é como funciona a inteligência artificial. Né, que a gente tem hoje aí o chat GPT, está todo mundo comentando que o negócio funciona e responde qualquer coisa que você perguntar. Diferente do Google em si, mas é mais direcionado. Mas ali é basicamente isso. O que foi feito na verdade? O computador foi, em vez de ser programado para poder fazer alguma coisa, ele fez diferente. Ele foi programado para poder aprender com os padrões. Então a máquina começou de fato a aprender. Nós chegamos nesse nível já da humanidade. Né? E como que é o padrão? É como se você colocasse. Cada vez que você coloca a mão aqui, faz um barulho. Aí você tira a mão, o barulho para. Põe a mão, faz barulho. E a máquina começou a entender aquilo. Aí daqui a pouco ele fala, coloca a mão, ela vai fazer barulho para você. Como é que pode isso? Porque ela aprendeu com o padrão. Inteligência tem a ver com aprender com os padrões, com as experiências. Por último, reconhecer o time, reconhecer o cliente, reconhecer a equipe, concluir, né? Para que serve isso? Aqui vai ter as lições aprendidas. Quando a equipe se reúne e fala, nós fizemos um time aqui, resolvemos um problema em conjunto, puxamos um cara da qualidade, pegamos um cara da produção, outro colega ali, a gente pensou, fez um mapinha ali para solucionar bem rápido, gastamos no meio da semana 20 minutos e resolvemos um problema. Então tem motivo para celebrar, tem que chegar e reconhecer e falar, olha, vamos documentar isso, eu participei da solução. E esse aqui é o grande detalhe. Qual que é o ponto, né, pessoal, para a gente poder estar falando sobre isso aqui e tentar criar essa mentalidade aí na nossa mente, no nosso dia a dia? Se você se sentir parte do problema, por exemplo, aconteceu uma coisa aí para fora, eu acho que o pessoal comenta que às vezes acontece isso. Algumas ferramentas, dos problemas de garantia que nós temos é extravio de ferramentas, a ferramenta some, desapareceu. E o pessoal acabou chegando à conclusão, por que a ferramenta desaparece? Porque a ferramenta sumiu. Não é microscópio da ferramenta. Mas a pessoa começa a chegar à conclusão, às vezes alguém está trabalhando e, poxa, bateu a ferramenta, quebrou. Aí a pessoa vai e fala, poxa, eu vou dar um fim nessa ferramenta, vocês vão ver que eu fiz isso. O cara vai, joga no lixo, joga na sucata. Mas por que alguém faria isso? Porque não criou essa mentalidade.
Porque se ele pudesse entender, puxa, eu podia fazer uma coisa diferente agora. Aconteceu, bateu a ferramenta, mas é isso que a gente precisa avançar, crescer, nós precisamos ter maturidade para isso, e nós precisamos que os nossos superiores também tenham maturidade para isso. Para não chegar e falar assim, opa, você foi culpado, não, vem cá. Aconteceu um problema aqui, eu estava com a ferramenta na mão, e aconteceu comigo, vou falar para vocês. Eu peguei um conjunto de ferramentas, estava acabando de entrar na empresa, falei, vou fazer uma análise aqui, né? E elas estavam bem pertinho uma da outra, assim. Eu só analisei, acho que o Felipe está lembra isso aí. Eu só analisei, depois quando eu fui levar lá para os meninos lá, eu falei assim, a ferramenta está lascada. Eu falei, como está lascada? Aconteceu. Mas não estava lascada antes, mas no microscópio dava para ver. Minúsculo, mas está lá, isso aqui tem um problema, nós vamos ter que comunicar com o cliente. Mas não estava antes, não. Depois eu fui lá e voltei, o que eu fiz? Aí peguei as ferramentas e falei, pô, mas está com uma distância entre uma outra. O que vocês acham que pode ter acontecido? Vou deixar eu desafiar vocês aqui. Eu coloquei as ferramentas de metal duro que não podem encostar uma na outra. Encostou, você não viu encostar, você não viu o barulho, você não viu nada. Mas já danificou a ferramenta. Ela não pode encostar, não pode tocar. E eu olhei assim, poxa, tem uma distância correta entre as ferramentas. O que vocês acham que pode ter acontecido? O que você arrisca falar? Não é um problema de material, foi um problema de manuseio que eu cometi. Então eu olhei assim e falei assim, a distância entre elas está ok. Parece ter uma distância. Mas mesmo assim ela tocou uma na outra. Que possibilidade que existe? Balançou. E por que balançar? Se eu tenho uma ferramenta com uma distância ideal entre uma outra, balançou, ela toca uma na outra. O que está acontecendo de errado? Qual que é o erro? Não fixou no dispositivo certo. E como que seria o dispositivo certo e por que esse está errado? Depende da ferramenta, por exemplo, se for um dispositivo, você colocar um dispositivo maior, automaticamente quando você for carregando, ela vai bater e você não percebe. Mas com um dispositivo ajustável, Perfeito, muito bom. É isso aí, Antônio. O que você está falando é o seguinte, então existe uma coisa que chama folga, certo? isso. Se a gente colocar naquela bandeja que tem uma gradinha, por exemplo, vai ter uma folga. Então eu montei certinho. Poxa, deixei aqui. Mas eu me preocupei com o que é a folga. Então, depois que eu montar a ferramenta, eu preciso ver qual que é o grau de liberdade que ela tem. Se eu empurrar ela para frente, para trás, para o lado, eu sei que ela tem esse movimento, ela pode vir até aqui. E essa pode vir até aqui, ou seja, elas podem encostar uma na outra enquanto eu levo no carrinho. Eu não vou nem ver, eu estou lá levando aí, galera, cumprimentando todo mundo, vou passando ali, e as ferramentas estão ali, ó. Então não basta elas estarem na distância certa. Eu tenho que saber se ela tem folga ou ela tem grau de liberdade para se movimentar. E se isso acontecer, vai danificar. Então o que acontece? Quando eu percebi que isso aconteceu, eu falei, não, vamos tentar entender por que aconteceu o problema, aconteceu na minha mão. A gente tem que chegar a levantar, fui lá, falei, pô, Calcio, tem umas ferramentas aqui que fui eu que lasquei. E agora? Falei, quanto é que custa? Eu fiquei preocupado aí, cara. Não, vamos mandar, mandamos lá para a Star. Esse cara olhou e falou, não, vou tentar reafiar. Não sei se dá ou não. Tá bom, tentar reafiar. Mas imagina se pensasse assim, eu vou jogar essa ferramenta fora para ninguém ver. Estou na experiência ainda. A ferramenta custa 16 mil reais. Uma ferramenta. Mas para ele afiar, ele nem cobrou. Ele falou, meu, acontece. Foi lá, deu um passe, afiou e mandou de volta. Vai, reveste agora, direito. Não teve nenhum prejuízo. Imagina o compromisso que a gente pode ter. De ao invés de mascarar o problema, a gente chegar e falar assim, não, nós vamos ser parte do problema. Então qual que é a ideia de tudo isso aqui? Hoje, quando aconteceu um problema na minha mão, eu faço esse compromisso, quero que vocês também tenham. Aconteceu um problema na minha mão, eu devo alguma coisa para a empresa agora. Eu derrubei uma ferramenta. Ela quebrou. Então eu estou devendo uma coisa para a empresa. Porque eu vou pagar a ferramenta? Não. Eu devo uma solução. Vou chegar, vou estruturar e falar assim, aconteceu isso aqui, ela caiu. Por que caiu? Vamos analisar. Chegar e refazer os passos, como é que estava a minha mente, como é que eu estava na hora, como é que eu vou fazer para prevenir, apresentar isso aqui lá para o Guilhermão e falar assim, o kick-off está aqui, o passo inicial já está aqui. Agora precisa fazer um 8D certinho, estruturar na folhinha. E olha, eu acho que esse problema que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um, já aconteceu com outros, e a gente precisa fazer um trabalho de prevenção. E aí tem um trabalho acontecendo. Você devolveu para a empresa algo com valor muito maior do que o problema que você causou, ou que eu causei. Percebeu como que é? Essa é uma mentalidade de gente de sucesso, de gente que pensa grande. Certo? Vamos, por exemplo, então, agora que a gente viu quais são as 8 disciplinas, essa ferramenta 8D, alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Alguma coisa não ficou muito clara? Sobre essa ferramenta da qualidade 8D? Não? Então eu vou dar um exemplo aí para vocês. A Oerlikon utiliza isso. Nós temos um material que
coletei aqui. Eu já fiz, na verdade, eu já apliquei essa ferramenta, mas eu não trouxe aqui para poder mostrar. Mas eu apliquei essa ferramenta, o mesmo formulário, eu peguei, olha, já existe um 8D aqui na hora, que legal, fui lá, puxei, apaguei tudo e escrevi um, porque a gente precisou, nós fomos um cliente. Aconteceu um problema, o problema foi um tanto grave, foi sistemático, porque ele começou a se repetir, né? E aí a gente foi lá, o cliente queria saber, aí vocês vieram aqui me visitar, e aí, o que vocês trouxeram de solução? E a gente fui e apresentei para o cliente a ferramenta 8D e o caminho que a gente estava tomando para ver se ele mesmo, como parte do problema, ele ia concordar. Às vezes, o problema que está acontecendo está no nosso processo, em uma etapa do nosso processo na ordem. Às vezes está numa etapa do processo lá no cliente. E a gente precisa pegar o processo como um todo, senão a gente não descobre a causa raiz. Então, quando eu fiz isso, o cliente abriu as portas, não, vamos analisar o meu processo também, não tem problema nenhum. E a gente analisou e viu que haviam alterações para acontecer no processo do cliente. E ele ficou satisfeito e falou, puxa, corrigiram aqui no meu processo, corrigiram lá também na hora. Legal, resolveu o problema. A princípio, né, já estamos há um tempo sem repetir esse tipo de problema. Esse exemplo aqui, bem rapidamente, eu vou passar para vocês, né? Gear Cutting Tools, certo? É uma ferramenta que aconteceu. O cliente aqui é Star SU, né? Está falando que o cliente é Stellantis, mas a ferramenta é a ferramenta da Star, né? E teve um problema aqui, ó, D0, eles aplicaram D0. Primeiro aqui, ó, verificar a fase inicial do problema, sintoma do problema, isso aqui que alguns chamam de planejamento. A gente nem estabeleceu o time ainda e eles já estão colocando algumas definições, né? Ó, uma data, tem aqui, né, teve uma reclamação do cliente, né, e a reclamação foi os shapers, e esses são shapers com haste, eles não estão encaixando corretamente na ferramenta. Não consegue encaixar, ele coloca e tem uma folga excessiva. O cliente reclamou. E agora, como assim? Isso é dimensional, o que é a Oregon tem a ver com dimensional? Nós já falamos sobre isso aqui no treinamento, né? O problema é simples ou é um problema complexo? Não, a gente considerou um problema complexo, senão era só falar alguma coisa para ele e estava bom. Não. Usamos lá. Os Estados Unidos usou 8D, a ferramenta, para poder resolver o problema. D1, formou o time. Estou colocando aqui o cara da qualidade, o cara processo, né? Às vezes pode ser gerente, pode ser operação, não importa. Depois, ainda no D1, que envolve estabelecer o time, eles colocaram aqui algumas metas que tinham, tá vendo? Você pode enriquecer da maneira que você quiser, qualquer meta para o time. O que a gente tem que fazer aqui, né, para poder chegar no problema, né? Vamos esclarecer aqui o que é mensurável, vamos esclarecer aqui os prazos, né, que nós temos. Tem que fazer a coisa tudo com prazo, né? D2, descrever o problema. Ó, então eles colocaram aqui, ó, a Stellantis reclamou de um shaper, né, cortador, que está com 3 milésimos a 4 milésimos de polegada fora da especificação, né? Aonde? Na haste, é o diâmetro da haste. Bom, o diâmetro da haste deveria estar com 0,7874 e deveria não, foi encontrado com essa dimensão, 0,7874. Na verdade, essa é a especificação e foi encontrado com isso aqui, ó. Era para estar com 787, eles acharam 784. Então está menor. Está menor 3 a 4 milhões. O que aconteceu? Está falando, está fora da tolerância. A reclamação chegou para nós, né? Então, era a primeira ocorrência que isso acontece. Total de ferramentas. Olha só o nível de informação. Aconteceu com 13 ferramentas. Então tem que falar. Uma ferramenta e 13 ferramentas é diferente? Diferente. O impacto é maior do cliente, o impacto é maior para nós na hora que a gente for analisar o problema. E aí foi, ó, verificar a vida útil da ferramenta, né? Aqui está apontando simplesmente para o shape, para a haste, né, em si. Mas D2 significa descrever o problema e foi muito bem descrito. Você pode escrever em mais de uma frase, não tem problema. Aí o D3, as ações de contenção. O que seria ação de contenção? Vocês responderam, num caso igual esse. O que é ação de contenção quando eu pego uma ferramenta com defeito? Como? Segregação, não mandar para o cliente, correto? Olha o que eles escreveram aqui, ó. Todas as ferramentas já tinham sido enviadas para o cliente antes que alguém tomasse uma ação de contenção. Claro, porque a gente não tem um micrômetro para medir haste. Não tinha como pegar, correto ou não? Então foi para o cliente, não teve ação de contenção. Então se não teve ação, tem que escrever, não teve ação. Normal, não havia como ter, né? Causa raiz, aí começou, olha, a ferramenta é feita de carbeto de tungstênio, opa, metal duro. Aí alguém começa já a
a ter experiência que você já tenha. E ela passou pelo processo de decapagem. O processo de decapagem ataca o metal duro e causa corrosão. Puxa, olha que interessante aqui, ó. Quando aconteceu a corrosão no carpete de tungstênio, está falando aqui, ó, alguns átomos foram removidos do substrato. Lembra que a gente falou o que era corrosão? Bom, se houve retirada de material por causa da decapagem, então o diâmetro poderia diminuir, vocês concordam ou não? Olha que interessante. Começaram a se aproximar. Essas aqui são as possíveis causas raiz. Então teve uma investigação, aplicaram os 5 porquês, 5 whys, isso aqui, ó, né? Fizeram a identificação da causa raiz de forma sistêmica, né? Aqui já envolvendo a instrução de trabalho, como a gente já discutiu, né? E depois já foram para as ações corretivas permanentes. Aqui nas ações corretivas permanentes, está falando usar uma fita de teflon para cobrir a haste da ferramenta. Ué, nós temos essa experiência aqui, não temos? Como vocês acham que começou isso? Da gente colocar uma fita de teflon na haste. Por que a gente faz isso? Para proteger a haste durante a decapagem. Será que é porque ela vai mudar de cor? Ou ela vai dar um ataque e vai ficar feia, alguma coisa assim, ou vai formar algum poro? Não, é porque ele vai perder a dimensão. Ó. E depois, quando o cara for montar na máquina dele, a ferramenta está afiada, revestida, a área de corte perfeita, tudo perfeito. Só tem um problema. A ferramenta está morta porque ela não encaixa mais na máquina. Ela perdeu o material, então reduziu o diâmetro, olha só. Microscopicamente, milesimamente, mas causou dano permanente. Então, qual seria a solução permanente aqui? A partir de agora, quando for decapar, tem que usar fita de teflon, tem que mexer na especificação. Olha só como bate certinho com a teoria que estava lá. Mexer na instrução de trabalho. Não tinha uma instrução de trabalho, estava inadequado. Tem que mexer no treinamento. O treinamento foi executado para os empregados, né, para os funcionários, já com a instrução de trabalho realizada. D6 aí, D5, né, muito bem aplicado. Identificação da causa raiz e implementação da ação corretiva. Depois, validar essa ação corretiva. Então, uma auditoria, no processo todo, para alguém chegar e fazer um documento e falar, está válido, essa ação que foi aplicada. E a ação preventiva, uma instrução de trabalho modificada é a ação preventiva. Então, se alguém viesse auditar, né, a ISO 9001 vem auditar para falar, será que vocês vão continuar com a certificação ISO 9001? Olha com Bausmas. Será que vocês estão preparados para continuar com a certificação desse nível? Então você tem que provar. A gente prova como é que vocês trataram um problema como esse que aconteceu. Eles vão perguntar qual foi a ação preventiva para isso. Não, a gente criou a instrução de trabalho, também treinamos o pessoal. Ah, tá, foi 2 ações preventivas, legal. Então, bacana. Mas e aí, isso precisa sempre um funcionário novo? Então a gente tem um plano de treinamento, quando entra alguém novo, a gente treina imediatamente. Opa, é assim que responde a auditoria, né? Entendeu? Então o pessoal aí tem bastante experiência com isso, depois reconhecer o time completo e acabou. Esse é um exemplo de 8D. Além de fazer o formulário, preencher ali a etapa por etapa, documentar, não é isso que nós vamos fazer, tá? Isso é um papel para a qualidade fazer, né? O João junto com o Guilherme e com outras pessoas que forem auxiliar, né? Mas no geral nós temos que ser parte integrante disso. Isso aqui, eu não acredito, minha opinião, que isso aqui partiu de um engenheiro. Isso aqui partiu da visão de um cara da operação. Ele bateu o olho e falou, como é que a gente faz? A gente tem que proteger, porque geralmente, não é sempre, mas o engenheiro vai pensar, vamos criar um dispositivo que vai fazer não sei o quê, que vai criar uma pressão de vácuo ali na haste para poder... E aí chega um cara e fala, uma fitinha de teflon que eu uso lá em casa no cano também serve. Então às vezes funciona. Isso aqui é um negócio que é efetivo, é eficaz. O que vocês acham? Vocês que usam isso? Funciona ou não funciona? Vocês que decapam usando teflon? Oi? Sim ou não? Funciona mais ou menos. Funciona mais ou menos. O que seria funciona mais ou menos? Entra um pouco de solução ainda aí, mas certo. bem pouco, né? Então o que significa isso que você está falando aí, Kaique? Melhora então, certo? Então provavelmente assim, ainda assim entra um pouco de solução, mas pelo tempo que a ferramenta fica dentro do banho, até a solução entrar e a exposição dela aqui já foi protegida. É diferente ela estar em contato direto com o banho e ela estar em contato com o banho com uma barreira ali impedindo que o ataque aconteça. Só isso é suficiente para você poder mergulhar a peça, decapar ela e quando você vai no micrômetro e médio, você fala, pronto, não perdeu a dimensão. Se entrou um pouquinho de solução, então ela atacou a haste, certo? Atacou. Mas atacou a ponto de tirar material? Não.
Então o cliente falou, ok, beleza, do jeito que você fez aí para mim funciona. Uma solução barata e simples, ó, antes a haste não era coberta durante o processo de decapagem. Depois, a haste coberta com Teflon, uma fita de Teflon, durante o processo de decapagem. Ó, o antes e depois, ferramenta, solucionou, gestão à vista, visual, né? Para alguém poder olhar e falar, não entendi o que é esse tal Teflon, não sei nem o que é. Nossa, claro, para todo mundo ver, tem que pôr uma foto, né, no procedimento. Foi criado aí por fim, foi feito 5 Whys. Why? Olha o que nós temos aqui, ó. O que aconteceu, né? Primeiro assim, ó, por que o cliente reclamou? A gente poderia falar, ó, as hastes dos shapers não estavam encaixando corretamente na máquina, né, no fixador. Por quê? Primeiro porque, ó, vamos cair para cá. A haste estava abaixo da dimensão, abaixo da especificação de dimensão, de 3 a 4 milésimos de polegada. E por quê? Porque material foi removido da haste durante o processo de decapagem. E por quê? Está escrito aqui, deixa eu ler aqui que eu não consigo ler lá. A haste não foi revestida durante o processo de decapagem. Aí você fala, poxa, legal, mas será que a gente não poderia continuar e dar mais um porquê aqui em cima? Então eles fizeram aqui a discussão da identificação da causa, chegaram até aqui, mas depois falaram, agora vamos fazer de forma sistêmica. E foram e avançaram. Ah, então beleza, né? Teve o problema de não encaixar na máquina, lá no cliente já. E por que isso aconteceu? Por causa da variação dimensional. E por que a variação dimensional? Porque o material, porque a ferramenta não foi coberta, né, não foi protegida durante o processo de decapagem. E agora a gente pergunta, por que não foi protegida? Aqui está de vermelho, está escrito. Não havia, as instruções de trabalho, elas não chamavam para esse procedimento durante o processo de decapagem. Então alguém foi lá na instrução, como é que a instrução de trabalho de decapar metal duro? Não tinha lá usar o Teflon. Então, causa raiz, causa verdadeira, tínhamos um problema na instrução. Não era um problema de operação, mas sim de instrução. Certo? Agora, como que alguém consegue fazer um estudo e chegar no problema e alterar uma solução? Só se o cara que é dono do processo, o cara que está aí todo dia, ele enxergar tudo isso. Ele bater o olho e falar, pera um pouquinho, isso aqui está assim, faz assim, ó, na minha opinião é isso e tal. E aí vai dar o quê? Suporte para o time da qualidade, para o gerente da fábrica, o supervisor, para eles poderem agir. E, com a ajuda e auxílio da operação, conseguir implementar algo. Tá bom? Último ponto que eu vou colocar aqui hoje, ó. Esse aqui é um formulário, eu vou passar lá para o Guilherme e para o João para eles se tornarem oficial. E esse aqui é algo que vai ficar disponível para vocês. Talvez ele imprima, né? Coloca lá na qualidade ou deixa disponível na fábrica, mas poxa, o formulário do 8D. Não fizeram curso de 8D, você já conhece, já tem a mentalidade. Aconteceu um negócio, estou com a ferramenta na mão, estou levando, fiz tudo certinho, montei certinho na carga e tal. Quando eu fui perceber, eu coloquei a peça no forno. Estava tudo certo. Fiz tudo perfeito. Quando a peça saiu do forno, a peça saiu lascada. Você fala, não pode ser, cara. Eu tenho certeza que eu montei isso aqui e não tinha lascamento nenhum. Quando saiu do forno, estava lascado. Na hora de pensar, o que está acontecendo? Aí você vai lá e tenta descobrir, poxa, alguma coisa aqui, olha só, cara. Bem onde está o flicker aqui, parece que o flicker quebrou, deu uma chicoteada ali, e a estrelinha ficou meio solta no lugar. A ferramenta, ela bambeou, ela bateu dentro do forno, enquanto revestia, enquanto o carrossel girava. Poxa, já consigo descobrir isso e falar, não, isso aqui é uma coisa para ter muito dele. Opa, imprime isso aqui, só tem 3 campos, só tem esses primeiros 4 campos aqui para preencher. Primeiro, se você abrir a OS, você vai saber qual é o nome do cliente, cliente tal, OS, número tal, que ferramenta que é, quantas aconteceu isso, data, que área que está. 30 segundos eu calculo para poder preencher isso aqui. Aqui, equipe, ao invés de chegar e falar, não, vou falar sozinho o que aconteceu, eu pego o pessoal que trabalha comigo. O que está na minha área? Estou na embalagem, pego o pessoal na embalagem. Estou no forno, pego o pessoal do forno, forma ali a equipe, 3, 4 pessoas, coloca entre a equipe e alguém da qualidade e fala, ó, a partir de agora, nós temos uma equipe aqui para poder discutir e solucionar o problema. Você pega uma caneta e escreve, qual foi o problema? O problema foi a ferramenta lascada na região de corte. Ações imediatas para conter o problema, separação, segregação e envio para a qualidade. Eu escrevi, ó, a caneta. Possíveis causas raízes, você pode escrever NA, ou se aplica, não sei, não tenho ideia. Mas precisamos descobrir. Ou, vou falar uma possível causa raiz, talvez não seja essa.
Mas uma possível é, a peça bateu dentro do forno durante o investimento. Escreve aí. Pega essa folhinha, ó, D5, D6, D7, qualidade. Entendeu? O pessoal que vai fazer com a ajuda de vocês. E vai acontecer agora o quê? Algo que vai prevenir a recorrência. Um problema daquele tipo dificilmente vai acontecer de novo. Porque agora você tem que atualizar instrução de trabalho, vai atualizar. Se tiver que treinar o funcionário de novo, vai treinar. Se acontecer uma coisa nova, um dispositivo novo, comprar dispositivo, seja o que for, vai acontecer. E aí o papel de vocês é cobrar a gente. Falar, ó, eu preenchi aqui o negócio, apontei que tem um dispositivo que está errado, a gente continua com o dispositivo errado. Fala, não, mas quanto tempo passou? Não, passou um mês. Fala, não, tinha uma reunião. O que está acontecendo? Por que não comprou ainda? Já tem um pedido já? A gente é o ator. Mas a gente olhar e falar, meu, quer saber? O pessoal não vai estar nem aí, eu vou só falar. Não, esse não é a postura que a empresa espera da gente. A empresa que a gente vista a camisa e fala assim, não, eu vou fazer, eu vou implementar. Entendeu? Não. Puxa para um, puxa para outro. Ah, não dá. Daqui a pouco eu estou com uma ideia de dispositivo. E se a gente pegar o dispositivo que é aplicado lá no outro carrossel e colocasse nesse? Né? Quem faz bastante isso é o Diegão. Chega lá e bate o olho e fala, puxa, tem um problema que tem que resolver. Vai lá e cria dispositivo, cria método para poder montar uma coisa que não existe, geralmente não existe. Aí vai lá e fala, preciso rodar carga, é o desafio. Né? Então, no dia a dia, vocês já fazem muito isso. Mas o que precisa? A gente precisa documentar. Cobrar o colega, meu, você deixou a ferramenta bater, cara, não tem problema. Isso acontece comigo também. Mas e aí? Vamos formar um time aqui, vamos resolver isso? Vamos fazer isso parar? E vamos fazer a empresa parar de perder dinheiro com isso? E fazer com que contrate gente, né? Com que a empresa cresça, avance, né? Melhore os planos de carreira e cada vez mais. É isso, cara. Isso é vestir a camisa, isso é crescer junto com a empresa. Beleza? Dúvidas? Qual que é o D4? Responda. Antes de responder, deixa eu olhar qual que é. Aqui, ó. Qual que é o D4? Tá, ó. O mais importante é o D4. Chutei na mosca. Identificação da causa raiz. Toda vez que acontecer um problema no nosso trabalho, não se resuma a falar assim, cara, já resolvi. Resolvi por agora. Não faça isso, não apaga o incêndio. Mas fala assim, se aconteceu alguma coisa aqui, ou está acontecendo na minha área, no meu trabalho, um problema, existe uma causa raiz. E agora eu estou com uma pulga atrás da orelha. Eu quero achar, né? Se eu não achar, alguém vai ter que achar para mim, vai ter que achar junto comigo. Nós precisamos identificar a causa raiz. Preciso de ajuda, então. Vamos trabalhar em conjunto. Ajuda de um colega, ajuda da gestão, mas vamos trabalhar em conjunto e chegar na causa raiz. Perfeito? Tudo bem? Então, palmas para vocês.